E aí pessoal, beleza? Vamos para a videoaula de hoje. Nessa videoaula nós vamos fazer correção de alguns exercícios de células galvânicas. Então pessoal, esses exercícios são exercícios que eu tinha passado para vocês ainda antes da gente sair para a quarentena, antes do intervalo então. E nós vamos corrigir para ajudar vocês aí na alguma dificuldade que vocês estão tendo em relação à resolução. Lembrete não, aviso. Amanhã, eu vou perguntar para vocês agora à noite no mural, mas amanhã a gente vai marcar um horário para a gente fazer a aula de amanhã ao vivo em vez de vídeo aula. Daí vocês podem tirar a dúvida ao vivo, já que amanhã o assunto é novo, completamente novo. Eu não tinha comentado nada sobre esse assunto, tá? Então, aí nós vamos gravar vamos fazer essa aula e vamos gravar ela ao mesmo tempo. Então, aquele que não pode participar no horário, pode assistir depois. Daí eu vou dar uma orientação lá de como que faz daí para poder ter a presença validada. Tranquilos? Então vamos lá. Ó. Começando por esse primeiro exercício, nós temos aqui uma pilha. Essa pilha ela está mostrando para a gente o fluxo dos elétrons, inclusive, ó, do cobre para a prata. Então, significa que o cobre está transferindo para a prata, então o cobre só pode ser o meio onde vai acontecer a oxidação e a prata a redução. O cobre, então, nessa pilha é o ânodo e a prata é o cátodo. Okay? Aqui, em vez de uma ponte salina, tem uma parede porosa. Ela funciona do mesmo jeito que uma ponte salina, tá? O mesmo efeito. Para que ela serve? Para fazer o fluxo de íons de um lado para o outro. Okay? E entre as opções que eu tinha que responder é representar corretamente essa pilha. Representação da pilha é você colocar primeiro o cátodo, aliás, primeiro o ânodo, depois o cátodo, na sequência. Por quê? O ânodo é onde você vai ter os elétrons surgindo, e aí esses elétrons vão ser transferidos para o cátodo e depois aí o cátodo que vai se modificar no final. Por isso que eu começo por onde os elétrons se originam. Então, a representação da pilha começa lá pelo cátodo, pelo ânodo, aliás, na ordem alfabética, né? O ânodo primeiro, depois o cátodo. Começa pelo cobre sólido, então, e esse cobre aqui representa com uma barrinha o que vai acontecer com ele. Ele vai se transformar em cobre mais 2. Depois eu coloco duas barrinhas para representar o que? A ponte salina, que no caso aqui a parede porosa faz essa função. E depois eu coloco o que acontece com o cátodo, ou seja, a reação que aconteceu com a prata, que ela inicia prata em solução e a prata em solução vira prata sólida, ok? Sempre assim, o ânodo, o sólido vira aquoso e no cátodo o aquoso que vira sólido. Isso sempre é a sequência que nós temos nas pilhas. Próxima opção, o que ocorrerá se a parede porosa for trocada por uma não porosa? A pilha ela vai parar de funcionar, ok? Se eu tirar essa parede porosa, a pilha simplesmente vai parar de funcionar. Eu tenho a cessação do fluxo de íons e essa pilha para de funcionar. Por quê? Porque do lado da prata vai começar a se acumular íons negativos, já que a prata mais vai começar a virar prata metálica e o NO3 aqui da solução vai começar a se concentrar. E aí, no caso, os elétrons que vão fluir para cá, que são negativos, eles vão deixar de fluir, já que teríamos aí negativo com negativo, e nós sabemos que isso causa repulsão. Mesma coisa no lado do cobre. Do lado do cobre, nós vamos começar a ter mais cobre em solução, e aí o cobre vai começar a querer puxar os elétrons. E aí a pilha também pararia de funcionar, em vez dos elétrons fluir para a prata, eles ficariam ali do lado do cobre. Ok? Próxima, qual é o polo negativo e positivo desta pilha? Positivo é sempre o cátodo, então na pilha o positivo é o cátodo, então nós temos positivo a prata e o negativo, então obviamente vai ser o cobre, ok? Próximo exercício, nós temos aqui um esquema de uma pilha de cobre e ouro, e tem algumas perguntas para serem respondidas aí. Primeiramente, qual a reação global do processo e quais as semi-reações? Para mim chegar na global, na verdade, eu tenho que primeiro emitir as semi-reações. Tá? Então, é a reação que acontece em cada caso. No ânodo, nós temos a oxidação. Então, o cobre sólido vai ter como produto lá cobre 2 mais aquoso, mais 2 elétrons. Sempre no ânodo é oxidação, os elétrons aparecem no produto. E no cátodo, a reação de redução. E a redução, sempre os elétrons aparecem no reagente. Ok? Então, o ouro mais vai receber 3 elétrons e transforma-se em ouro sólido.
certo? E na global você vai somar as duas. Veja que aqui eu fiz o balanceamento exatamente porque ó, tem 3 cobaltos e 2 ouros, porque se você for perceber, o cobalto eu tenho um total de 2 elétrons e o ouro 3. Então eu tenho que ter sempre a mesma quantidade de elétrons. Então eu multipliquei o cobalto por 3 e o ouro por 2 para que eu tenha a quantidade de elétrons igual a 6, igual nos dois lados da pilha, ok? Então essa aqui é a minha equação global, a soma das reações que acontecem no ânodo e no cátodo. Letra B. Qual é o eletrodo positivo ou cátodo e o negativo ou ânodo? Então, o positivo é o ouro e o negativo é o cobalto. Mesma história que a gente falou em relação ao exercício anterior. Letra C. Qual eletrodo será gasto? Gasto, pessoal. O que está acontecendo na oxidação é gasto. Por quê? Ele vai começar a se transformar de metal, olha só, sua forma metálica, para sua forma em solução. Então, o eletrodo é formado pelo metal. O eletrodo vai sendo gasto porque parte do metal está indo para a solução. Então, nós temos o gasto como o cobalto. E, obviamente, aumenta no lado do ouro, o eletrodo de ouro. Já que, no caso do ouro, nós vamos ter lá o ouro em solução se transformando em ouro sólido. E o eletrodo, então, vai começar a aglutinar esse ouro que está sendo formado. E aí eu tenho o processo de aumento da massa do eletrodo. Letra D. Qual das duas soluções vai se diluir-se e qual concentra-se? Veja bem, lá na solução de ouro, o AU3+, a espécie do ouro em solução, vai começar a se transformar em ouro sólido. Então, essa solução vai se diluir. Logo, a de cobalto vai começar a ter mais cobalto 2+. E assim ela vai se concentrar. Então, nós temos que dilui a de ouro, que contém ouro mais 3, e concentra que tem cobalto mais 2. Beleza? Terceiro exercício. Aqui vai falar sobre as manchas escuras dos objetos de prata. Ele vai perguntar aqui, então, qual é a reação que acontece. Porque você pode fazer o seguinte, você pega lá a prata, quando ela vai se oxidando, ela vai formar sulfeto de prata. Okay? A prata não forma óxido de prata porque ela é bem menos reativa com oxigênio do que os outros metais, mas ela forma sulfeto de prata. Esse sulfeto de prata ela vai formando uma camada sobre a prata. E aí, para você tirar uma ideia, é que você coloque objeto de prata para ferver na panela de alumínio. Ah, eu fiz e não deu certo. Não deu certo porque provavelmente a panela de alumínio que você utilizou não era de alumínio puro, ou então esse alumínio estava com muitas camadas de óxido, daí não funciona realmente. Mas se você conseguir realmente alumínio puro, você consegue fazer essa limpeza, tá? Que o alumínio metálico vai reagir com sulfeto de prata e vai reduzir a prata metálica novamente. E aí você vai ter a limpeza de prata. Então a reação que acontece, que ele está perguntando aqui, é essa daqui, ó. Eu coloquei as respostas de baixo na sequência. A reação que acontece é essa daqui, ó. Sulfeto de prata mais 2 alumínios vai reduzir a prata metálica e vai formar o sulfeto de alumínio. O alumínio vai ser oxidado, ok? Então, alumínio oxida, prata reduz, eu vou ter a prata novamente sendo depositada e aí você vai ter o objeto sendo limpo, ok? Na parte B do exercício, ele pedia para escrever as semi-reações de uma pilha construída exatamente com a prata e com alumínio. Então, se a prata sofre o processo de redução, nós já sabemos, né, que ela sofre, senão não vai acontecer a limpeza do objeto de prata, ela só pode ser reduzida. A prata que está lá como substância tendo sua forma G+, ela vai sendo reduzida e volta a ser prata metálica. Ela só pode, então, estar passando por redução nessa pilha também. O alumínio já vai sofrer o processo de oxidação. Então, o ânodo é a espécie de alumínio, a reação está aqui, olha só. Sempre que o ânodo é a oxidação, elétrons no produto. E o cátodo é o processo que acontece com a prata. Sempre no cátodo, redução, elétrons aparecem no reagente. Ok? Olha só, o produto é prata sólida. Beleza? Agora vem, como todo vídeo está tendo, o pare e faça para vocês enviarem para mim. Esse é o primeiro, esse vídeo são 2. Esse primeiro aí tem 4 alternativas, é só você responder qual é a verdadeira. Então, pare, leia, releia o exercício e indique qual é a alternativa correta. A, B, C ou D. Simples assim.
Vamos continuar então, vocês vão responder, vocês mandam, eu vou continuar o vídeo por aqui. 4, nós temos aí no exercício alguns metais. Aqui são as equações de redução. Como que eu sei, professor, que é redução? Porque os elétrons estão no produto. Então, são reações de redução, ok? Produto aparece elétron, a reação é de redução. Tem o potencial padrão de redução para cada um desses metais e ele pede para responder a duas opções. A primeira, uma pilha formada por um eletrodo de ferro em contato com uma solução contendo íons ferro mais 2 e um eletrodo de prata em contato com uma solução contendo prata mais, ligados por uma ponte salina. Apresenta que voltagem, ou seja, ele quer saber a diferença de potencial dessa pilha. Para mim saber a diferença de potencial, basta eu calcular pela diferença exatamente de potencial das reações de redução que eu tenho para cada uma dessas pilhas. Mas eu tenho que saber, obviamente, qual é o ânodo, qual é o cátodo. Qual que vai ser o ânodo, qual que vai ser o cátodo quando eu construo uma pilha entre ferro e a prata. Sempre vai ser o cátodo, aquele que tiver o maior potencial de redução, ou seja, vai ser a prata. E o ânodo, consequentemente, obviamente, vai ser o ferro. Então, quando eu for calcular a diferença de potencial, eu vou ter primeiro a prata. Sempre o que sofre redução vem primeiro nessa conta, quando eu uso os potenciais de redução, menos o valor do ferro. Por que o menos? O menos vem da conta que eu faço para a diferença de potencial. E esse outro menos aqui vem porque o potencial padrão de redução para o ferro é menos 0,44. Como aqui eu tenho um jogo de sinal, menos com menos vai ficar mais. Então, 0,8 mais 0,44, 1,24 volts é a voltagem dessa pilha, também chamada de diferença de potencial, também chamada de força eletromotriz dessa pilha, ou seja, a força com que a diferença de potencial consegue transferir elétrons de um lado para o outro dessa pilha. O fluxo de elétrons está fluindo de um lado da pilha para o outro. Segunda opção que era para responder nesse exercício é o seguinte, fez uma afirmação com uma pergunta ali. O alumínio é um agente redutor mais forte do que o ferro? Explique. Então, o que acontece? Para ser um agente redutor, nós temos que o redutor é a espécie que causa a redução. Então, ela mesmo se oxida. Tá? Então, nós vamos olhar aqui para os potenciais de redução do alumínio e do ferro. Olha só. O potencial de redução do alumínio é menos 1,66, o do ferro menos 0,44. Ou seja, do alumínio ele tem um potencial de redução muito menor do que o ferro. Se ele tem um potencial de redução menor do que o ferro, quer dizer que ele é o mais fácil de sofrer o processo contrário, que é a oxidação. Se ele é o mais fácil de oxidar, consequentemente, ele vai ser um melhor agente redutor também. Sempre que nós estamos olhando numa tabela os potenciais padrão de redução das espécies metálicas, o que tiver o menor potencial padrão de redução é o melhor agente redutor. Por quê? Porque ele vai ter mais dificuldade de reduzir, ele é mais fácil de oxidar. Então, o alumínio sim, a afirmativa está correta, a pergunta está correta, é sim. O alumínio tem menor potencial de redução, então ele se oxida mais fácil e assim é melhor agente redutor. Vamos ver um outro aqui, se a gente comparar outros metais. Entre o cobre e a prata, qual que é o melhor agente redutor? Veja bem, a prata tem um potencial de 0,8 de redução e o cobre 0,34. Então, o melhor agente redutor vai ser o cobre, porque ele tem que causar a redução, não se reduzir. O mais fácil de reduzir seria sim a prata, mas o que causa mais fácil a redução é aquele que tem a maior facilidade de oxidar entre os dois. Então, entre a prata e o cobre, o melhor agente redutor seria o cobre. Até porque a prata no processo ela só poderia sofrer, ela teria mais facilidade de sofrer redução, já que ela tem um valor de potencial de redução elevado. 0,8 é um valor bem elevado. Ok? Exercício 5. Uma bateria formada pela ligação em série de 6 pilhas. Então, é uma bateria sempre uma ligação de série de pilhas. Okay? Pilhas ligadas em séries, elas somam suas voltagens. Tá? Então, essa bateria ocorre as semi-reações representadas a seguir. Polo negativo e positivo. Então, olha, percebam que aqui nesse exercício tem uma certa pegadinha. Porque é o seguinte, ele está dando polo positivo e negativo
Só que as reações que estão descritas aqui são reações de oxidação. Olha os elétrons onde estão aparecendo no produto, tá? Se essas são reações de oxidação, se eu quero calcular, como ele está pedindo aqui, a diferença de potencial, que é a voltagem dessa pilha, pela fórmula que a gente usa, ΔE é igual a potencial do reduzido menos oxidado, o polo positivo menos o polo negativo, eu tenho que inverter elas para mim ter os potenciais de redução. O potencial de redução é o contrário do potencial de oxidação. Olha só, está informado aqui no exercício potencial de oxidação. Por que eu sei disso? Elétron no produto. Ok? Mesma coisa na de baixo, ó. O elétron no produto, esse aqui são os potenciais de oxidação. Para mim ter os de redução, é só inverter as equações. Ó. Inverti elas aqui. Ó. Coloquei o produto como reagente e inverti também o potencial padrão, que agora é de redução, que dá menos 0,34 volts e mais 1,66 para o polo positivo. Só inverti os valores aqui porque eu inverti a equação inteira. Agora os elétrons estão no reagente. Agora sim eu tenho potenciais de redução. E aí agora é só utilizar a fórmula como a gente já usou no exercício anterior. ΔE é igual ao potencial do que sofre a redução, que é sempre o positivo, né? Menos o potencial do que sofre a oxidação, que é sempre o polo negativo. Então, 1,66 menos 0,34 dá 2 volts. Só que são 6 pilhas em série. Cada pilha tem 2 volts. Como são 6 em séries, basta eu multiplicar por 6. 2 volts vezes 6 são 12 volts. Se você observar numa bateria de um automóvel, ela tem exatamente essa voltagem, 12 volts. Ok? Beleza? Para concluir essa videoaula de hoje, vocês vão ver que ela é bem mais curta, para facilitar para vocês também. Nós temos o par e faça envio 2, que é o seguinte, vocês têm aqui 3 tubos de ensaio, foram colocados nesses tubos um prego, dos pregos iguais. No tubo o primeiro tubo foi colocado água da torneira, segundo óleo, no terceiro água e sal. E ele pergunta aqui, eu estou perguntando para vocês, qual experimento ao lado ocorrerá a oxidação mais fácil e em qual a mais difícil do ferro, que compõe o prego. Então, o prego nós sabemos que é feito de ferro. Eu quero saber qual é o tubo que é mais fácil de oxidar o prego e qual é o mais difícil entre esses 3 aqui, ok? Diga lá qual é o mais fácil, qual é o mais difícil e dá uma justificativa por que você escolheu estes 2, beleza? Então, obrigado. Essa daqui é a videoaula de hoje e voltamos aí nas próximas aulas com mais aulas ao vivo que até eu acho que vai facilitar para vocês. Tranquilo, pessoal? Até mais!